E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos agora iniciar mais uma aula do nosso curso de Física Básica 1. O tema dessa aula é o movimento uniformemente variado, certo? Então, antes de iniciar essa aula, peço para vocês se inscreverem no canal Física para Todos com Eziel e me seguir no Instagram, @eziel_domingos. Lá vai estar todas as informações sobre as aulas e o curso, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. De início, eu vou dizer o seguinte, que o movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade varia. A gente viu que no movimento uniforme, a velocidade ela não variava, certo? Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, a gente não tinha aceleração. Nesse tipo de movimento, que é uniformemente variado, a gente vai ter aceleração, ou seja, teremos aceleração. E pelo fato da gente ter aceleração, a gente vai ter o que? Variação da velocidade. Ou seja, vamos supor que eu tenho um avião querendo decolar. Então, inicialmente o avião está em repouso. E aí, no caso, a velocidade do avião vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que ele decola. Ou seja, a velocidade está variando. E o que é que faz essa velocidade variar? O que faz a velocidade variar é essa grandeza que a gente viu, que se chama de aceleração, certo? Então, para falar sobre esse movimento retilíneo, ou melhor, movimento uniformemente variado, vamos fazer análise desses três gráficos, tá? Então, vou iniciar com esse primeiro gráfico. Vamos supor que eu tenho um móvel A, um objeto A, e ele está se movendo. E o gráfico dele é esse aqui. O gráfico que representa a velocidade variando com o tempo é essa reta. E o que essa reta quer dizer? Vamos analisar segundo por segundo. Então, no nosso primeiro segundo, no segundo 1, qual foi o valor obtido pelo gráfico? Foi o valor 30, né? Ou seja, quando o tempo for igual ao segundo, a velocidade é 30 metros por segundo. Quando o tempo for 2 segundos, a velocidade vai ser também 30 metros por segundo. Quando for 3, a velocidade também vai ser 30 metros por segundo. E dá para ver que essa é uma reta constante, não é isso? Ou seja, a velocidade não está variando com o decorrer do tempo. Então a velocidade ela é constante. E qual é o tipo de movimento em que temos a velocidade constante? É um movimento retilíneo e uniforme, que a gente chama de MRU, certo? E a gente sabe que quando a velocidade é constante, a aceleração é zero, certo? Zero metros por segundo ao quadrado, a aceleração é nula, certo? Então esse móvel A, ele representa um movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade é constante. Vamos agora analisar esse segundo gráfico, em que eu tenho um móvel B. Vamos fazer a mesma análise, analisar segundo por segundo. No primeiro segundo, o quanto de velocidade variou? Ou seja, saiu do zero e foi até a velocidade 5. Ou seja, nesse primeiro segundo, a velocidade variou de 5 metros por segundo, certo? E no segundo, do segundo 1 ao segundo 2, o quanto a velocidade variou? Ou seja, no segundo 2, saiu do 1, foi até o 2, então saiu do 5, a velocidade saiu de 5 metros por segundo e foi até a velocidade 15 metros por segundo. Ou seja, variou 10 metros por segundo. Não é isso? 10 metros por segundo. E no terceiro segundo, que sai do 2 e vai até o 3, ou seja, saiu do 15 metros por segundo e foi até a velocidade de 28 metros por segundo. Nesse caso, a velocidade variou 13 metros
por segundo. Não é isso? Ou seja, já dá para concluir que aqui eu tenho uma velocidade variando. Então, nesse gráfico, eu não tenho mais a velocidade constante, eu tenho uma velocidade variando. Porém, essa variação de velocidade ela é de maneira uniforme, ou seja, está variando das mesmas intensidades? Não, porque na primeira variação eu tive uma variação de 5 metros por segundo. No segundo segundo, 10 metros por segundo. No terceiro segundo, 13 metros por segundo. Ou seja, essa variação não é uniforme. Então, a gente tem um movimento acelerado. Por quê? Se a velocidade varia, a gente tem aceleração. Tem aceleração. Mas essa aceleração é uniforme? Não. Então a gente diz que essa aceleração não é uniforme. Por quê? Em variação de tempos iguais, a velocidade está variando de maneira não uniforme, certo? Então, qual é esse tipo de movimento? Na física, não tem nenhum tipo de movimento, ou melhor, não tem nenhum nome dado a esse tipo de movimento, que são movimentos em que a velocidade varia de maneira não uniforme, tá? Então vamos agora analisar esse terceiro gráfico, que é um móvel C, tá? Então vamos analisar segundo por segundo. Então no primeiro segundo, o móvel saiu da velocidade 0 e foi até velocidade 10, ou seja, essa variação foi de 10 metros por segundo. No segundo segundo, saiu do 10 e foi até o 20, ou seja, a velocidade variou mais de 10 metros por segundo. E no terceiro segundo, o móvel saiu da velocidade 20 e foi até a velocidade 30 e variou também 10 metros por segundo. Ou seja, esse móvel C ele está variando em velocidades de 10 metros por segundo em tempos iguais. Ou seja, em variações de tempos iguais, em variações de 1 segundo, está tendo variações de velocidades iguais. Ou seja, do 0 ao primeiro segundo, variou 10 metros por segundo. Do primeiro ao segundo segundo, variou mais 10 metros por segundo. Do 2 ao 3 segundo, variou também 10 metros por segundo. Ou seja, nesse caso, a velocidade varia. Se varia, a gente já sabe que tem aceleração. Mas aí está a pergunta: essa variação da velocidade é uniforme? Sim, porque essas variações estão sofrendo valores iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, é uniforme, certo? E é importante já perceber que nesse tipo de movimento em que a velocidade varia de maneira uniforme, o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta crescente. Nesse caso, dá para perceber que os valores da velocidade estão aumentando, né? Então a gente já diz que é uma reta crescente, ou seja, é um movimento acelerado, porque os valores da velocidade estão aumentando. Então, esse gráfico, de início já vou falar, está representando um movimento que é variado, porque a velocidade varia, só que essa velocidade varia de maneira uniforme. Então a gente diz que esse tipo de movimento representado por esse móvel C é um movimento uniformemente variado, certo? Por que, Eziel repete? Porque, vou repetir, porque a gente tem a velocidade variando e essa velocidade varia de maneira uniforme, certo? Então, vamos para escrever uma definição do movimento uniforme variado. Então, definição: o que é um movimento uniformemente variado? É aquele em que temos uma aceleração
constante. Ou seja, a gente viu que o que varia é a velocidade. Como a velocidade varia de maneira uniforme, a aceleração ela é constante. A aceleração é constante e diferente de zero. Porque se a aceleração for zero, sabemos que o movimento ele é retilíneo uniforme, certo? Ou seja, o movimento uniformemente variado é aquele em que temos uma aceleração constante e diferente de zero. E além disso, teremos variações de velocidades iguais em intervalo de tempos iguais. Foi como a gente viu nesse gráfico do móvel C, tá? Então essa é a definição do movimento uniformemente variado. É aquele que temos uma aceleração constante diferente de zero e é aquele que teremos variações de velocidades iguais em intervalo de tempos iguais. Vamos dar um exemplo de um movimento uniformemente variado. É a queda livre, tá? É aquela queda que, por exemplo, eu tenho uma pedra, vou soltar essa pedra, inicialmente a velocidade, vamos supor, no t igual a 0 segundos, a velocidade dela é zero, ou seja, está em repouso. E o que eu vou fazer? Eu vou soltar essa pedra e ela vai começar a cair, tá? Vai começar a cair, certo? Ela vai começar a cair. Então, no movimento de queda livre, a gente vai dizer que é um movimento uniformemente variado. Por quê? Sabemos que todo corpo que está na superfície terrestre sofre a atração da força gravitacional para baixo. Não é isso? Ou seja, dizemos que temos a gravidade atraindo as coisas para o centro da Terra. Ou seja, todas as coisas caem com uma aceleração que a gente chama de aceleração da gravidade, certo? Então, todo objeto que está na superfície terrestre, a gente soltar, ele cai em queda livre por conta da gravidade. E essa gravidade, ela é vista como uma aceleração. Nas aulas de dinâmica você vai ver o porquê essa gravidade ela é vista como uma aceleração. Então, no movimento de queda livre, a aceleração que está no nosso movimento de queda livre é a aceleração da gravidade, certo? É a nossa aceleração da gravidade. E qual é o valor da aceleração da gravidade? Esses valores são medidos experimentalmente. Eu posso até trazer futuramente uma aula sobre isso, como medir experimentalmente o valor da aceleração da gravidade. Mas essa aceleração da gravidade é usada, a letrinha que a gente usa para representar a aceleração da gravidade é o G, tá? É 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, muitos dos cálculos a gente arredonda esse valor. A gente diz que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em um segundo, a velocidade varia 10 metros por segundo, tá? Eu vou escrever isso aqui. Essa aceleração quer dizer o quê? Quer dizer que em um segundo, a velocidade varia 10 metros por segundo. Ou melhor, a cada um segundo, né? Melhor a gente falar, a cada um segundo, a velocidade varia 10 metros por segundo. Então, vamos tentar descobrir quais são as velocidades quando t for igual a 1 segundo, quando t for igual a 2 segundos e quando t for igual a 3 segundos. Se no t igual a zero, a velocidade é 0 metros por segundo. E sabendo que o corpo que sofre queda livre varia a sua velocidade de 10 metros por segundo em 1 segundo. Então, se saiu do 0 segundo e foi para 1 segundo, a velocidade tem que variar 10 metros por segundo, né? Então,
Para variar 10 metros por segundo, aqui tem que ser quanto? 10 metros por segundo. Por quê? Saiu do zero e foi para o 10 metros por segundo. Então o ΔV é igual a 10 metros por segundo. Certo? Aí eu estou no t igual a 1. Quando o tempo marcar 2 segundos, qual vai ser o valor da velocidade? Nesse caso, vai ser 20 metros por segundo. Por quê? A velocidade, a variação em 1 segundo em queda livre tem que ser 10 metros por segundo. Então ΔV é igual a 20 menos 10, que vai dar também 10 metros por segundo. E se eu aumentar mais 1 segundo, quando o t for igual a 3 segundos, a velocidade vai ser quanto? Se antes era 20, agora vai ser 30 metros por segundo. Porque o nosso ΔV vai ser 30 menos 20, que vai dar 10 metros por segundo. E assim por diante. Certo? Isso é um exemplo de movimento retilíneo, ou melhor, um movimento uniformemente variado. E se a gente analisar a aceleração da gravidade, ela é constante, é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade varia 10 metros por segundo, tá? Ou seja, no exemplo abaixo, o módulo da velocidade escalar varia 1 metro por segundo para cada 1/10 de segundo. Ou seja, a gente tem um movimento de queda livre, tá? Se no movimento de queda livre a gente diz que a cada 10 metros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo a velocidade varia 10 metros por segundo, como a gente viu, é só a gente dividir esse 10 metros por segundo por mais 10 segundos. Que a gente vai ter 1/10 de segundo, certo? Então, aqui nós temos mais um exemplo de queda livre. Ou seja, se eu estou no t igual a 0, nesse caso eu estou jogando o corpo para cima. Se eu estou jogando o corpo para cima, a gente sabe que nos dois casos a aceleração da gravidade aponta para baixo, né? Então, se o corpo está se movendo para cima, a tendência da velocidade é o quê? Aumentar ou diminuir? A gente vai ver que a velocidade, que o corpo está sendo lançado para cima. Então, a velocidade aponta para cima. Se a velocidade aponta para cima, a velocidade está contra a aceleração. Ou seja, a tendência é essa velocidade diminuir. Por quê? Se a velocidade está contra a aceleração, a gente diz que esse movimento é retardado. Por quê? Vamos lá analisar. A gente viu que a aceleração da gravidade varia 10 metros por segundo. A velocidade varia 10 metros por segundo em 1 segundo. Não é isso? Se a gente dividir esse valor de 10 metros por segundo por mais 10, a gente diz que a velocidade escalar varia 1 metro por segundo a cada 10º de segundo, certo? Ou seja, se o tempo sair do zero até o 0,1, ou seja, passou 1/10 de segundo, a velocidade tem que variar 1 metro por segundo. Então, se era 4 metros por segundo, vai para 3. Por quê? Em vez de aumentar, diminuiu. Porque a velocidade, o sentido, está contra a aceleração da gravidade. Ou seja, o movimento é retardado. Tá? Então, saiu do 0,1 e foi até o 0,2. Nesse caso, a velocidade, que era 3 metros por segundo, vai para 2 metros por segundo. O tempo saiu do 0,2, passou mais 1/10 de segundo. Ou seja, diminuiu mais 1 metro por segundo na velocidade. E assim por diante. Certo? E no caso contrário, em que eu estou jogando o objeto. Se a gente analisar, o tempo inicial é zero. Se eu passar um 0,1, ou seja, 1/10 de segundo, a velocidade tem que aumentar 1 metro por segundo. Ou seja, a gente já deve concluir o quê? Que quando o corpo é jogado para cima, a velocidade diminui. Porque a velocidade está contra a gravidade. Então o movimento é retardado. Então, se eu solto o corpo para baixo no movimento de queda livre, a gente diz que o movimento é acelerado. Ou seja, a velocidade vai aumentar porque a velocidade está no mesmo sentido da gravidade, certo? Por exemplo, quando t variar de 0,1 segundo para 0,2 segundo, a variação da velocidade é 1 metro por segundo. E assim por diante. Então, conclusão desse exemplo. No movimento de queda livre, quando o corpo se move para baixo, a velocidade está no mesmo sentido da aceleração, então o movimento é acelerado. Se eu jogo o corpo para cima,
A velocidade está contra a aceleração da gravidade, logo o movimento é retardado. E sempre lembrando, no movimento de queda livre, tanto soltando como jogando para cima, a aceleração presente nesse movimento é a aceleração da gravidade, certo? É isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje.